Olá, segundo ano, tudo bom? Eu vou explicar um pouco aqui uma atividade que eu vou deixar para vocês para os próximos 15 dias. Uma atividade simples, não tem muito o que ficar torrando a cabeça. É responder e ganhar 10 e vamos para frente, tá? O tema é o problema da corrupção no Brasil. Tá no livro, tá? Tá no livro de vocês, do capítulo 14, tá lá no livro. Quiser olhar no livro, tá aqui. Então não precisa ficar correndo para frente e para trás. Então, o texto, eu já expliquei outro dia também no outro áudio, comenta como tu medir a corrupção no país, como é que tu vai saber sobre a corrupção. Se tu perguntar para uma pessoa, ela não vai dizer que ela é corrupta. Se tu perguntar para um político, ele também não vai dizer que é corrupto, né? A corrupção, ela é intrínseca, ela está ali, intrínseca, ela está impermeada no nosso meio. Então, nós vemos assim, ó, quando a pessoa tentando furar a fila, enganar alguém, ludibriar, passar conversa, tentar ganhar vantagem, isso já está. E a população brasileira é tão corrupta quanto o próprio político que nós elegemos. Então, isso é histórico. O Brasil tem uma história de corrupção antiguíssima, né? Isso vem lá de meados do século XVII para XVIII, já no Brasil colônia, depois no Brasil império, e isso veio passando para frente. Hoje em dia nós pegamos um pessoal que diz assim, ó, na época do regime militar não existia corrupção, existia, só não existia fiscalização. Embaixo aqui no texto, né, no final do texto, vai colocar, né, que tem classificação, onde que tem mais, onde que tem menos corrupção, né? Os dois pontos principais aqui, que durante o século XX o Estado brasileiro se tornou cada vez maior e controlado e tem mais riqueza. Tendo mais riqueza, mais possibilidade de as pessoas quererem essa riqueza. É a segunda, que houve pouca democracia antes de 1985. Boa parte do crescimento do Estado se deu em períodos em que a imprensa era controlada, a oposição era proibida ou seriamente limitada. Então, aqui no finalzinho do que eu queria, em outras palavras, não houve fiscalização pública quando passou a haver mais oportunidade para a corrupção. Como é fácil imaginar, isso deve ter levado a um aumento de práticas corruptas. Então, o problema geral de tudo é falta de fiscalização. Então, o Brasil ele sempre foi corrupto, ele sempre teve uma história de corrupção e de sistemas corruptos. Então, no passado era muito normal órgãos do governo cobrarem benefícios das pessoas para passarem à frente. O SUS ainda há médicos que cobram médicos, tá? Que cobram da família que vai lá um calção, uma entradinha, uma ajudinha para sair a cirurgia, ou eles fazem a cirurgia, mas cobram um por fora, né? O famoso um por fora é triste. Então, a corrupção já existiu e falta fiscalização, também falta denúncia das pessoas, tá? Se as pessoas denunciassem mais, o médico fez isso porque fez um favor, o político fez isso para mim porque fez um favor. Não existe isso dentro, alguém está levando por fora. Então a corrupção é uma malha, ela é um mal em si, está inserido no grupo. Então esse texto trata da corrupção e uma das soluções para isso era a fiscalização. A outra era não haver práticas de corrupção, não haver alguém que seja corrupto, tá? Aqui, esse textinho aqui só vai aparecer no celular, tá? No texto normal não aparece. Vamos para a atividade, tá? Após ler o texto e ouvir ou assistir a explicação do mesmo, elabore um pequeno resumo do conteúdo. Então, tá ali, eu quero um resumo. Como é que deve? Qual é o tamanho do resumo? Bom, vocês estão no ensino médio, estão no segundo ano do ensino médio, será avaliado o resumo com a competência do aluno de ensino médio. Algo que faça sentido, algo que tenha lógica, algo que complete todas as ideias que estão no texto. Então seria mais ou menos assim, tu teria que escrever um papelzinho ali para explicar na frente da sala para os colegas, essa aí era a tua parte. A corrupção no Brasil era a tua parte, tu tinha que explicar na frente da sala. O que tu ia botar nesse papelzinho? Então é mais ou menos o que tu tem que fazer esse pequeno resumo aqui. Este pequeno resumo aí vale 50 pontos. Então já não é difícil, bem feitinho, já está garantido. Leia o trecho a seguir. Nós vivemos na mesma cultura que os políticos corruptos e é provável que tenhamos alguns hábitos semelhantes aos deles, por mais que nos incomode reconhecer isso. Muitas vezes desrespeitamos a lei em situações aparentemente sem importância, como infrações de trânsito, crimes contra a limpeza pública, jogar lixo na rua, por exemplo, e pequenas tentativas de levar vantagem sobre os outros.
Então, será que isso não explica parte da nossa tolerância com os políticos corruptos? Então, esses nossos atos, essas nossas pequenas infrações, será que não corresponde a isso? E, afinal, alguns deles, no caso os políticos, são eleitos mesmo depois de comprovadas as denúncias contra eles. Mesmo que a gente saiba que eles são cacos, a gente os elege. Então, se nos preocupássemos mais com o nosso comportamento, isso não aumentaria nossa disposição para cobrar como cidadãos e assim contribuir para o fim da corrupção? É outra pergunta. Então, explique os dois questionamentos que estão no texto. Eu transcrevo aqui os dois questionamentos que estão ali, então eu bem marquei de negrito os dois questionamentos. Será que isso não explica parte da nossa tolerância com os políticos corruptos? Isso que? O ato de também sermos, de infringirmos a lei. Ultrapassar o sinal vermelho é infringir a lei. Ah, eu sei que não está multando, então eu vou fazer. Você não deveria fazer. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, então faça o que é certo. Mas a gente é todo mundo, né? Não quer dizer que um professor que esteja falando aqui não ultrapassa o sinal vermelho uma vez ou outra. O que a gente tenta fazer com o tempo é nos policiar, tá? É nos policiar. Então, se a gente se policia, será que a gente também não policiaria o político corrupto? Então, se eu paro de jogar papel na rua, que é uma pequena infração, mas que deixa a cidade suja, emporcalhada, traz barata, traz rato, e eu posso muito bem jogar o papelzinho dentro da minha mochila ou dentro do meu carro, dentro de uma lixeira, no tapete do meu carro, por exemplo, e depois limpar no final de semana, e deixar a cidade mais limpa e organizada, menos bichos também por ali. Se eu começo a fazer isso, eu começo a cobrar de outras pessoas. Uma por questão de justiça, se eu faço, eu quero que outro faça. A outra por questão de consciência. Tá? Então essa é a questão. Será que se a gente cuidasse das nossas atitudes, nós não teríamos, tá, irmão? Nós não teríamos conscientização política diferente? Só para lembrar um fato aqui, para citar, essa semana a Itália reduziu em 300, de 900 para 600 deputados e senadores, ou seja, uma redução de 300 cabeças. Será que não teríamos que reavaliar nossa política brasileira também? Fica aqui o texto para vocês fazerem. Na B, se nos preocupássemos mais com o nosso comportamento, isso não aumentaria a nossa disposição? Então, as duas questões. É só explicar. Não estou cobrando uma quantidade de linhas gigantescas. Ah, sim, eu concordo. Não, não é resposta. Tá? Sim, eu concordo na resposta, porque eu não sei se tu está concordando com a hora do Brasil, se tu está concordando com o jogo do Paraguai com a Argentina. Não, por quê? Explica isso, tá? Então, é o trabalho mole. Tu pode fazer. Deixa eu botar esse aqui, ó. A primeira atividade vale 50 pontos e os outros 50 pontos estão divididas na outra. Você pode responder nesse formulário ou, se preferir, fazer no caderno e enviar foto legível e escrita a caneta de preferência. Por que de caneta? Porque o lápis, não é que ele apaga, com a luz, essa luz branca que tem aqui em cima aqui, ou o flash do celular, o lápis desaparece. E na hora de ler, se eu não tiver texto, eu não leio. Se eu não leio, eu não dou nota, é zero. Tá? A outra é uma foto decente, né? Vocês sabem bater uma foto decente com a mão firminha, bonitinha e que não fique borrado. Ah, eu vou mandar uma foto borrada pro professor e ele vai dar qualquer nota. Não vi, não tem trabalho. Continua com a falta, tá? Então fica aí a dica. Qualquer coisa lá na descrição do formulário, na guia de atividade, tá o meu telefone para entrar em contato. Abraço para todo mundo.